Vou contar para vocês como está sendo a minha experiência com o caminho das palestras do professor Elo Couto. Eu comecei o caminho das palestras há alguns tempo atrás. Quando eu estava num processo aí, que eu estava com síndrome do pânico. Eu sofria muito de pânico. E nessa procura pela cura, enfim, descobri o Hélio. Eu descobri que tinha o caminho das palestras, a ressonância harmônica. Eu falei, para que não? E eu, já que eu estava em busca da minha cura, para que não ter, saber da onde, a origem de tudo isso e para me curar? Aí eu entrei, né, fiz o cadastro e comecei a fazer as aulas. Até a 8ª aula, curso lá do Caminho das Palestras, eu não entendia nada. Nada que o homem falava eu entendia. Sabe? Eu falava, nossa, até pensei em desistir porque eu não entendia. Eu fiquei até a 8ª aula, eu não entendia nada. A partir da 8ª eu comecei a entender. E foi nesse momento que eu comecei a ter sintomas físicos. Eu deitava na minha cama para dormir e olha que eu via de manhã. Eu deitava na minha cama para dormir, eu começava a sentir angústia, uma angústia muito forte. Angústia, medo, e eu sabia que essa angústia não fazia parte dos sintomas, o que eu sentia quando eu estava em pânico e com ansiedade. E eu sabia, eu falei, poxa, eu acho que isso é cartazes que muitas pessoas relatam que tem quando estão no caminho das palestras. Aí tá, o primeiro dia deixei, fiquei aguentando aquela angústia ali. Aí o outro dia, acordei de manhã, fui fazer as coisas, né? Fiz as minhas preces, fui fazer, né, as coisas que a gente tem que fazer. E coloquei de novo para ouvir outra aula. E na mesma noite, a mesma coisa. E isso depois da 8ª aula, que eu comecei a entender o que ele dizia. Né? E que eu comecei a entender também que a maioria das aulas, eu não sei se todas, ou a maioria que eu percebi, são canalizadas. Eu comecei a perceber que quando eu fui deitar, deu novamente. Aí eu falei, poxa, ligou uma anteninha. Isso daí é cartazes da limpeza, né? Para mim, eu acho que é uma limpeza. O que eu fiz? Eu levantei no meio daquela angústia, levantei, fechei meus olhos, coloquei uma musiquinha, né, que eu já tenho no meu celular de meditação. E antes de achar o Hélio, pesquisava, estudava muito sobre meditação, ajudar a gente a controlar a ansiedade. Só que eu não sabia nada do universo, eu apenas meditava. E eu comecei a meditar, né? E quando eu comecei a meditar, aquilo foi aliviando, aliviando. Falar para Deus, ó, vai limpando, né? Vai limpando toda essa informação negativa, às vezes que eu trouxe lá da infância. E com isso ficou melhorando. Até que aí eu tive a certeza que sim, era assim. Sintomas físicos. E com o caminho das palestras, você recebe tanta informação que já não cabe mais aquela sujeira que você tinha antes, já não cabe mais. Então precisa sair. Claro que sair, ela vai começar a dar sintomas físicos, se foi o que aconteceu comigo. E hoje, né, eu não terminei ainda o caminho, tá, das palestras, são acho que 80 aulas e mais o livro. Eu não terminei, depois que eu terminar, eu vou ler o livro e vou voltar para as 8 primeiras aulas, porque como eu citei, no começo eu não entendia, né, então deixei rolar ali sem desistir. Vou voltar, eu vou ouvir de novo, né, aulas. Aí depois eu vou ver mais alguns vídeos que eu anotei, que eu gostei muito, sabe? Me identifiquei muito. Então o que eu venho falar para vocês, que sim, eu tive sintomas físicos, foi 2 dias apenas, porque eu fiz a limpeza. Hoje eu não tenho mais e cada aula eu ouço, eu anoto e saio com um insight. Eu saio com uma nova ideia. Às vezes do nada, eu tô fazendo alguns meus afazeres, sabe? Vem a resposta, quero. Vem a pergunta, às vezes que eu me pergunto, no meio do caminho das palestras mesmo, nos vídeos, eu começo a se fazer pergunta e automaticamente essa resposta vem rápido. Eu corro lá e já anoto. Então para mim está sendo maravilhoso. A única coisa que eu achava muito difícil, que eu não conseguia entender, é quando o Hélio falava em soltar. Gente, aquilo para mim, eu martelei em cima o que é soltar. Ele explicava, só que para você que faz o caminho das palestras, você sabe que o Hélio fala muito em parábolas também. Ele fala muito em parábolas, então você precisa estar com uma consciência mesmo que você quer uma evolução para você poder entender, sabe? E eu via os vídeos de pessoas falando, ai, soltar isso, soltar aquilo, mas eu não compreendia a fundo. Então eu tinha muita dificuldade. Até que hoje eu aprendi o que é soltar, né? Que, por exemplo, em relação ao dinheiro, tem pessoas que querem ganhar dinheiro para pagar as contas. Eu quero tanto, Senhor, eu ganhar tantos por mês, ou eu quero tanto comprar aquele carro, aquela casa, e eu preciso de dinheiro para isso. O que acontece? A pessoa começa a trabalhar para quê? Para pagar as contas, para comprar aquela casa, para comprar aquilo, sabe? Ou comprar aquelas coisas e acaba não conseguindo realizar os seus sonhos e comprar sua casa, seu carro, pagar as dívidas. Por quê? Porque ela está focada na falta de que não tem para comprar o meu carro, não tenho para comprar
para pagar as contas, entende? Então o soltar é isso, o soltar é você pediu a sua casa dos sonhos, então vai trabalhar para você ter dinheiro, mas trabalha para você ter o dinheiro. Qual é as consequências do teu trabalho? A sua casa no futuro, o seu carro, as suas dívidas quitadas. Você tá entendendo? Isso são consequências, sabe? Então, se você ficar focada apenas no negativo, que é, ai meu Deus, eu preciso de dinheiro para pagar as contas, ai meu Deus, eu quero tanto essa casa, eu quero tanto esse carro, não tô conseguindo, você não vai conseguir. Eu preciso arrumar dinheiro para me comprar, eu preciso dar um jeito. É muito difícil você conseguir. Então, ou soltar, que eu demorei a compreender, é isso. Você trabalhar, fazer renda extra, sabe? Você fazer algo assim, sem pensar no que você deseja, sem pensar porque você já pediu. Então ele já existe em algum lugar do universo, já tá. Seu carro, sua casa, suas dívidas já estão quitadas. Eu demorei a abrir a mente sobre isso. Então, eu falava, eu quero ter dinheiro, meditava sobre dinheiro e tal. Mas lá no fundo ficava, eu queria tanto comprar isso, queria tanto comprar aquilo e nunca dava certo. Agora as coisas simplesmente acontecem na minha vida, sabe? Às vezes eu penso, poxa, né, eu só agradeço. Gente, eu só agradeço por tudo, sabe, que está acontecendo, principalmente pela minha cura, né? Hoje eu sou liberta da ansiedade, do pânico e eu não vou pedir ainda a ressonância harmônica, eu vou esperar um pouco, né? Porque eu vou ler o livro, depois eu vou ver mais um pouco dos vídeos, para depois eu pedir a ressonância harmônica. Eu quero poder entender bem, porque só o caminho das palestras, ele já abre a nossa mente, ele já muda a nossa vida. Então, eu quero estar bem preparada para pedir a ressonância harmônica e caso dê cartazes na ressonância, que eu sei que pode acontecer, também como não pode. Às vezes pode vir a ser mais forte, eu já esteja preparada, né, para fazer uma limpeza, eu já esteja preparada, né, para mudança, para nova mudança, porque já está mudando agora, né, então você imagine com a ressonância harmônica, né. Então se você está fazendo, deixa aí nos comentários qual é a tua experiência, se você teve cartazes ou não, né, deixa aí nos comentários para me dar uma olhadinha, né, se inscreve no meu canal, deixa seu like, né, e até um próximo vídeo. Tchau!